O governo do Rio de Janeiro diz que a mega operação nos complexos da Penha e do Alemão usou uma força proporcional e foi planejada por 2 meses para enfrentar uma facção altamente armada e estruturada. A informação consta do relatório enviado pela gestão Cláudio Castro ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator da chamada ADPF das favelas. No documento, o Estado disse ainda que a ação seguiu os parâmetros de legalidade e necessidade e que o confronto com traficantes se concentrou em área de mata para evitar riscos à população. Ontem, imagens inéditas mostraram criminosos fortemente armados, a rendição de suspeitos e também o resgate de policiais feridos. A gente segue para o Rio de Janeiro ao vivo. As informações agora com a Luana Bernardes. Diga, Luana. Oi, Carla, bom dia Sheila Megali e a todos os nossos ouvintes. Esse documento enviado pelo governo do Rio ao STF tem 26 páginas. O governador Cláudio Castro esteve ontem com o ministro Alexandre de Moraes, disse que a operação ocorreu dentro dos parâmetros legais e constitucionais e dentro desse documento que já foi enviado ao STF, Castro cita que os 2.500 agentes que participaram da ação estavam com câmeras corporais, que a operação foi acompanhada pelas corregedorias das polícias e pelo Ministério Público do Rio. Ainda, segundo o governo do Estado, um inquérito foi instaurado para apurar a remoção e a descaracterização de corpos antes da realização de perícias. Como você disse, Carla, nós tivemos acesso a novas imagens da inteligência da Polícia Militar, mostrando aí o momento da operação, que hoje completa uma semana. Nós tivemos acesso a imagens que mostram locais de tortura no complexo da Penha, onde traficantes chegavam a alimentar jacarés com corpos das vítimas. Imagens registraram criminosos fortemente armados circulando ali entre os complexos da Penha e do Alemão, subindo o morro e trocando tiros com policiais. Em um dos vídeos, a gente consegue observar um agente do BOPE socorrendo aí um colega de farda, que foi baleado em uma área de mata. Ontem foi esse encontro, tivemos o encontro do governador Cláudio Castro com o ministro Alexandre de Moraes, e essa semana promete ser movimentada para o governador do Rio, porque o TSE julga hoje o recurso do Ministério Público Eleitoral para cassar o mandato de Cláudio Castro. Esse processo foi incluído na pauta do TSE na semana passada, na quarta-feira, um dia após a mega operação que terminou com 121 mortos. E o que acontece nesse processo? A Procuradoria tenta reverter uma decisão do TRE do Rio de Janeiro que absolveu Castro e outros acusados no processo que trata de supostas contratações irregulares na CEPERJ e na UERJ durante a campanha eleitoral de 2022. Então, hoje, depois do encontro de ontem com o ministro Alexandre de Moraes, Castro deve passar por esse julgamento no TSE. Nossa, as imagens, olha, são a gente de não cansa de se chocar. Não. Qual é o filme que tinha isso? Que tinha um jacaré que comia? A gente tinha aquele seriado Breaking Bad, em que o cara se livrava dos corpos derretendo, no componente químico, que dizem foi o que fez a Arábia Saudita quando matou aquele jornalista, Jamal Khashoggi, na embaixada. Mas tinha algum filme, era o... Para quem não está acompanhando a imagem agora, enfim, chocante. Tem o blur, a gente chama, que é uma ferramenta que desfoca, porque são pedaços de um corpo humano num tonel bem grande, um jacaré ali do lado. Cara, é um negócio chocante, cena de filme mesmo, mas é o que está acontecendo no Rio de Janeiro, Infelizmente. Lembrou? Qual é o filme? Indiana Jones? Tá sugerindo Jones. o Emerson Silva aqui? Pode ser. Indiana Jones tem. Pode ser. Agora não sei se foi Indiana Jones ou Tudo por uma Esmeralda, lá com o Michael Douglas, que tem uma cena dessa, assim, que as pessoas eram jogadas ao jacaré. Mas aí era para serem mortas, não para se livrarem dos corpos. É coisa de gangster de Hollywood, Mas com menos glamour, no caso, porque, enfim... Mas para quem, muitas vezes agora, com a politização de todos os assuntos possíveis e imagináveis, muita gente associa a imagem de Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que está no Rio de Janeiro, foi até o Rio de Janeiro e acompanhou ali o governador Cláudio Castro, pode associar a imagem de Alexandre de Moraes à esquerda extrema, digamos assim, que faz a defesa dos direitos humanos ou a qualquer custo. Mas, na verdade, o Alexandre de Moraes ele foi secretário da Segurança Pública em São Paulo em 2015 e era considerado um secretário linha dura.
ele tem uma linha de combate ao crime bem diferente dessa imagem nova, digamos assim, do Alexandre de Moraes, muito mais ligado às esquerdas, né? Então, as pessoas se esquecem muitas vezes desse histórico do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas esse negócio de ligado à esquerda é uma imagem, né? É uma imagem. Então, muita gente faz uma associação, associa o Alexandre de Moraes ao comunismo. Chamam o Alexandre de Moraes de comunista, de não sei o quê. Comunista, basta você estar um pouquinho à esquerda do Gengis Khan, né? Aqui no Brasil, pra esse que você grupo, é comunista. Sim. Para esse grupo, sim. Mas essas pessoas acreditam que o que? O Alexandre de Moraes foi lá para condenar, vai sair com o Cláudio Castro preso dali, porque ele está combatendo a criminalidade. Gente, não, muito pelo contrário. A linha de combate ao crime do Alexandre de Moraes está muito mais ligada ao Cláudio Castro do que muita gente imagina. O Alexandre de Moraes, certa vez, quando era ministro da Justiça do Michel Temer, ele foi até o Paraguai para destruir com o próprio punho plantações de maconha. Lembra disso? Lembro. Queimar ele com as próprias mãos, né, para demonstrar ali o quanto o Estado ia ser duro com o consumo e o tráfico de drogas, né? E, obviamente isso não é uma imagem para as câmeras, não é trabalho de ministro da Justiça. Então ele tem essa mesma linha, né? É bem possível que ele chegue lá e se encontre bastante alinhado com o que está acontecendo. Lembra Snatch, Porcos e Diamantes. Porcos e Diamantes. Eram porcos. Ah, tá. É o Christian. Aqueles javalis selvagens lá, os caras jogavam pros... Mas enfim, é coisa de gangster, né? Isso. É coisa de mafioso de cinema, né? Um negócio que é tão assustador. 007, Viva e Deixe Morrer, é o último, Daniel. É ele, é esse. É o 007, que parte? Live and Let Die. Em que o Sean Connery é colocado numa... O Sean Connery ou o Roger Moore? A gente tá divagando muito. Vamos, gente, e o Rio tá na linha. Que se ele cair, ele vai ser comido por jacarés. É esse. Vamos lá. Luana, obrigada pelas suas informações. A gente segue com mais do Rio de Janeiro. O Vinícius Calixto está conosco também ao vivo, porque pais e mães voltaram ontem a levar os seus filhos para a escola. Claro, ainda muito assustados. Os colégios estavam fechados desde o dia dessa mega operação na Penha e no Alemão. Calixto, o que você nos conta? Bom dia para você, seja bem-vindo. Oi, Sheila, muito obrigado, bom dia para você, Carla, Megali e a todos que nos acompanham. Pois é, ontem voltou ao normal, né, pelo menos uma certa normalidade, a gente pode falar assim, a vida dos estudantes ali da região do Complexo da Penha, do Alemão, também bairros vizinhos ali no entorno, mas a sensação ainda é de apreensão, né, isso também porque eu conversei com um estudante, até não vou identificá-lo, menor de idade, mas ele falou, Sheila, que não vai ser... Essa não é a primeira vez que acontece, que ele passa por isso, não vai ser a última, e ele fala que isso não pode deixar de atrapalhar os estudos dele, mas o medo que ele tem toda vez que ele vai estudar, temos aí a palavra dele. A gente sai de casa mesmo no risco, pode acontecer a qualquer momento, a gente nunca está preparado. Não foi a última vez, também não foi a primeira, já aconteceu outras vezes, a gente deixando de ir para a escola, deixando de estudar por causa dessa operação. Infelizmente, a gente passa por isso. Pois é, ontem foi tranquilo essa volta às aulas ali na região, em todos os períodos, na manhã, à tarde e também à noite. A gente lembra que a semana inteira foi de aulas interrompidas ali na região, já começou na terça-feira, no dia da operação, na quarta não pôde ter, na quinta também não, porque as pessoas ainda estavam com muito medo de voltar a estudar, só o comércio foi retomado de forma gradual, e aí na sexta foi aquele ponto facultativo, mas assim, conversando com essas crianças, conversando com esses responsáveis, não havia segurança por parte desses responsáveis de mandar os filhos para a escola, mas ontem sim foram retomadas todas as atividades, não só no setor da educação, como também no setor da saúde. As clínicas da família que ficam ali na região também reabriram, todos os comércios agora também já reabriram ali naquela região. As pessoas ainda estão com muito medo, a gente lembra que foram 121 mortos nessa operação, Luana Bernardes acabou de trazer, 117 suspeitos, 4 policiais civis, foi um cenário de guerra ali na região do Complexo da Penha, Complexo do Alemão, e agora o pessoal tentando retomar a vida ao normal, mas ainda com bastante medo de sair de casa, pessoal. É impressionante, né, Calixto? Ontem eu cheguei a falar aqui de passagem sobre o impacto da violência, o impacto de grandes operações e principalmente da atuação do crime organizado em determinadas regiões do Rio de Janeiro, quanto isso impacta
os estudantes, né? O quanto provoca fechamento de escola, suspensão de aulas, e quando não são suspensas, os próprios pais não se sentem seguros, a não ser que não tenham outra alternativa, né? A não ser que não tenham alternativa, e aí acabam levando seus filhos para a escola. Eu estava lendo aqui um outro estudo publicado nesse ano, inclusive foi publicado pela própria UERJ, com base em dados da Secretaria Municipal da Educação do Rio de Janeiro. Isso mostra como essas crianças sofrem em termos de aprendizagem, a baixa que tem na aprendizagem é exatamente por isso. Ontem a gente falava sobre como mais de 40% das unidades de ensino no Rio de Janeiro já sofreram algum impacto por causa de operações ou por causa do crime organizado, da atuação do crime organizado. No Rio, mais da metade das escolas está em áreas dominadas, consideradas dominadas, mostra esse estudo aqui. Ou seja, quase 30% em regiões de milícia e 30% em região de tráfico. É impressionante esse número aqui. Tem essa distinção feita no estudo da UERJ, mas isso faz com que a gente tenha uma noção um pouco mais clara e aí a gente compreende exatamente por que esse homem que conversou com a nossa reportagem disse o seguinte: não foi a primeira vez e ele sabe que não vai ser a última que isso acontece. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, é isso que as pessoas enfrentam quando precisam levar os seus filhos para a escola em regiões que estão dominadas pelo crime organizado ou que passaram por operações como essa, que inviabilizam a rotina das pessoas, que é o que a gente viu acontecer. Tomara que agora, com essa retomada, um pouco mais de tranquilidade, mas infelizmente a gente sabe que possivelmente isso vai voltar a acontecer para essas famílias.